Olá, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, a lição de adolescentes, que tem como título Antes e Depois da queda. Antes do pecado e depois do pecado, é o que nós estamos estudando. Na lição da semana passada tivemos a oportunidade de aprender um pouquinho sobre a história, o início da história do pecado e de como Deus começou a trabalhar para efetuar o plano da salvação. E essa semana vamos aprofundar um pouco mais nesse tema. Para isso, quero convidar você que ore comigo nesse momento. Pai querido e amado, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma vez nos dar o privilégio de estarmos abrindo a Tua Palavra, a lição da Escola Sabatina, o Espírito de Profecia, para aprendermos um pouco mais sobre o Senhor e o Seu amor. Dá-nos, ó Deus, sabedoria para entendê-lo e fica conosco, permanece conosco, em nome de Cristo nós rogamos agradecidos. Amém. Vamos lá para o verso da lição. O tema, lei imutável e amor inabalável. O verso está em Gênesis, no capítulo 3, versículos de 8 a 9, que diz o seguinte: Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam entre as árvores. Então o Senhor chamou o homem e perguntou: Onde estás? Parece uma pergunta um tanto intrigante, né? E se tratando de um Deus, sabedor de todas as coisas, um Deus onisciente, que com certeza já sabia onde estavam Adão e Eva, mas que fez essa pergunta e ela não foi uma pergunta retórica, ele quis de fato ouvi-los responder: estamos aqui, Senhor. A lição de sábado, no capítulo, a introdução da lição, no sábado aqui, ela vai trazer aquele ponto de contato com o tema, o teaser. A atmosfera perfeita do Éden proporcionava a Adão e Eva uma vida abundante. Contudo, toda boa qualidade, sabedoria, beleza e influência que Lúcifer tinha no céu, tornou-se uma ferramenta para o obscuro propósito de sua existência egoísta. Veja, agora já não estamos falando mais daquele anjo perfeito que estava no céu, agora estamos falando deste ser que tem por essência ou a sua existência, agora ela está em torno de uma atmosfera egoísta. Este ser é Satanás. O enganador induziu Eva não apenas a duvidar da palavra de Deus, mas a desconfiar dos seus motivos. Tem um dos textos que nós vamos ler durante a semana, e eu vou adiantar aqui um pouquinho, mas ele vai dizer o seguinte, que o pecado ali não foi Eva ter cometido o erro de comer o fruto, foi desconfiar de Deus. E eu achei isso muito forte, de fato é muito forte, porque não confiar num Deus todo soberano, criador, bondoso, amável, afável, agradável, que vinha encontrar-se com eles todas as tardes, uma voz mansa, uma voz suave, um ambiente todo conspirando para que esse Deus pudesse ser cada vez mais admirado, e isso não é uma questão de adoração vou dizer adoração, porque adoração já não é por tirania, já é por senhorio, já é por amor, mas seria uma coisa, não seria uma coisa que com imposição, mas com satisfação. Era esse o ambiente, a atmosfera ali. E Satanás conseguiu entrar nesse ambiente ali, na árvore da ciência do bem e do mal, e introduzir um ponto de dúvida, veja, um ponto de dúvida onde não havia dúvida. Eva então engoliu a isca e Adão simplesmente amava Eva mais do que confiava em Deus. Isso é muito perigoso. Há pessoas que já estão numa condição deteriorada por causa do pecado, não conhecem o amor de Deus ou conhecem o amor de Deus e se rebelaram contra ele, e aí lançam uma dúvida no seu coração e você agora começa a duvidar de um Deus em quem você acreditava e confiava plenamente. O egoísmo leva à autopreservação, veja. Mas o altruísmo de Deus leva à solução para o problema. Havia apenas um meio pelo qual a humanidade caída poderia ser restaurada. Era que alguém pagasse o salário do pecado. Quem era o único que poderia fazer isso? O próprio Deus. Veja, então nós entramos no tema. Vimos que o problema foi instalado, o pecado foi instalado,
no céu desceu para a terra, aqui no Éden, nós estamos agora dentro do Éden com Adão e Eva, e eles lançam mão daquilo que é mal, cometendo torpeza, o pecado. Bom, perdão. Bom, aqui a lição vai dizer que o egoísmo, ele leva à autopreservação, ou seja, eu vou pensar em mim mesmo e dane-se o resto. E agora, em contraponto, Deus diz o seguinte, eu não vou pensar em mim mesmo, e para mim não é dane-se o resto. Vou pensar em vocês e vou sofrer o dano. É ruim a gente falar dane-se eu mesmo, né? Mas é mais ou menos isso. O dano, né, o colateral que o pecado causou, agora Deus está sentindo esse peso e ele precisava resolver o problema do pecado. Bom, a promessa era, se vocês, aliás, a advertência era, se vocês tocarem na árvore, se vocês comerem do fruto, se vocês desobedecerem, vocês morrerão. É claro que a morte, nós sabemos, não foi imediata, mas para Adão e Eva ela seria imediata. Como não foi imediata, eles experimentaram uma falsa sensação de que aquele pecado não traria consequências, o que de fato não foi verdade. Trouxe consequências e consequências muito ruins. Eles não morreram imediatamente, mas passaram a morrer. Mas essa morte, ela tinha, esse pecado, né, tinha um custo, o preço, e o preço dele era a morte. Essa morte tinha que acontecer, ou seja, a paga tinha que ser feita. Agora, Adão e Eva estavam ali na expectativa de morrer e Deus então aparece e diz assim, nós vamos resolver o problema. Vamos para a lição. Aí nós vamos agora ler alguns textos para entender um pouco melhor a lição e aí a contextualização do ambiente que nós estamos aqui, que é o Éden. A lição de domingo vai trazer o roteiro original. Como foi? Vamos estudar a Bíblia, dentro da Bíblia explorar a narrativa do texto. E eu separei aqui já o texto, Gênesis 3, de 1 a 13. Eu vou agora ler com vocês aqui na íntegra. Vamos lá então. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum dos frutos das árvores do jardim? E respondeu então a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas disse Deus, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Aí o texto continua dizendo o seguinte, disse a serpente então à mulher, certamente não morrerão, e Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, os seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e que era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e também deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E que nudez é essa, né? Aí depois nós vamos entender também. Estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Veja, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Esses são os versos, né? Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? E disse o homem, Senhor, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi o que você fez? Que foi isso que você fez? E respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu então comi do fruto. É aquela transferência de responsabilidade. E aí existe um princípio muito forte quebrado, né? E depois nós vamos analisar esse princípio também, que na verdade não deveria ser quebrado, porém ele foi. Versículo agora 21, Gênesis 3, versículo 21. Só um segundo, aqui, ok. Versículo 21, aqui, pronto. E fez o Senhor
Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então disse Deus ao homem, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo do bem e do mal. Ora, para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou para fora do Éden para lavrar a terra da qual fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Veja que situação. Está num ambiente como o Éden, a gente, lógico, não sabe como era o Éden, mas Adão e Eva têm muita propriedade para falar, ou teriam muita propriedade para falar como era o Éden, e agora eles estavam como? Eles agora foram expulsos do Éden. Primeiro era um ambiente onde era a casa deles, né? O Éden era a casa de Adão e Eva, mas agora foram expulsos porque simplesmente não cumpriram aquilo que Deus determinou que cumprissem. E eu quero colocar uma coisa aqui dentro desse contexto aqui, só para a gente entender que situação era essa. Bom, a gente viu ali no teaser, que entramos na lição ali, e agora também estudamos ali um pouquinho do Gênesis 3, e vimos que a introdução do pecado foi por causa da desobediência, da desconfiança que Adão e Eva demonstraram para com Deus. Agora havia um problema, e aonde estava a serpente? Simplesmente no seu lugar, porque ela não podia resolver o problema. O diabo não pode resolver problemas, pelo contrário, ele só tem a função de criar problemas e agravar problemas, mas resolver problemas só Deus pode. Deus vem, tece um diálogo com Adão primeiro. Adão disse, olha, foi a mulher que o Senhor criou. Né? Aquilo que eu falei, nas entrelinhas estava escrito o seguinte, veja, se o Senhor não tivesse criado essa mulher dessa forma como o Senhor criou, talvez ela não tivesse feito o que fez comigo, portanto, em outras palavras, a culpa é do Senhor. Ok, Deus então, dá licença Adão, Eva, o que aconteceu? Por que você fez isso? Senhor, veja bem, se o Senhor não tivesse deixado essa serpente ali naquela árvore, certamente eu não teria pecado. Em outras palavras, assim como fez Adão, Eva só replicou e disse, a culpa é sua. Ok? Então tá. Então Deus dá licença a Eva, olha para a serpente e diz assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Você fez o que não deveria ter feito, mas era próprio. E por causa disso, você vai ser odiada, você vai ser temida. As pessoas não gostam de você e não querem que gostem de você. Isso nós vamos falar daqui a pouquinho com mais exatidão. Mas existe a pergunta que não quer calar. Porque Deus perguntou a Adão e Eva, onde vocês estão? Será que era onde vocês estão de forma geográfica? Em que local do jardim vocês estão? Ou em que condição vocês se encontram? E eu acredito muito que era muito mais em que condição vocês se encontram do que em que local do jardim vocês de fato estão. Onde vocês estão? Onde o pecado levou vocês? Em que situação vocês se encontram agora? Essa pergunta, apesar de parecer absurda, tinha o propósito de confrontar Adão e Eva com a verdade. Onde vocês estão? Estamos com medo, estamos escondidos, estamos assustados, assombrados, estamos angustiados, estamos nos sentindo condenados, estamos nos sentindo envergonhados. Essa é a verdadeira, o verdadeiro sentido da pergunta, onde vocês estão? Aí a lição traz uma pergunta que é interessante, e eu vou deixar essa aqui para vocês. Você conhece alguém que pode estar longe da graça de Deus porque se sente envergonhado sozinho e no pecado? O que você pode fazer para resgatá-lo? Essa lição é para me ajudar a entender em que momento eu posso estar ou ter estado numa situação como essa e como eu saí de lá e agora posso resgatar outras pessoas que estão talvez na mesma condição que eu ou numa condição que eu desconheça, e eu gostaria que você também desconhecesse essa condição de pecado e de afastamento de Deus. Mas se você conhece por algum motivo e conseguiu sair de lá,
por favor, leve esperança para outras pessoas que precisam dessa esperança que você tem. E aí finaliza dizendo assim, o que você pode fazer para resgatá-lo, né? Envie uma mensagem, um telefonema, faça uma oração, mas faça alguma coisa, não deixe que essa pessoa permaneça na condição em que está. Vamos para a lição de segunda-feira. Zoom. Vamos agora ampliar um pouco e ver o que de fato, né, um pouco mais do que de fato quer dizer o verso principal ali. Vamos imaginar a cena. No final do dia, como de costume, o Senhor foi conversar com um casal. Mas eles não estavam no lugar de sempre esperando por ele. E Deus sabia o que estava acontecendo. Lembre-se de que Deus é onisciente. Mesmo assim, esperou a resposta de Adão. Envergonhado, o casal apareceu. Depois do jogo de empurra-empurra, em que Adão pôs a culpa em Eva e Eva na serpente, Deus lhes explicou como não poderiam permanecer no jardim. Teriam que sair e sofrer as consequências do pecado. Haviam perdido a vida eterna. Eu e você não temos a noção do que é isso. Porque é necessário que se tenha para se saber o que se perdeu. É por isso que talvez não demos tanto valor à vida eterna. Porque não sabemos o que é viver eternamente. E talvez por isso nós não estamos entendendo o plano da salvação. Mas Deus não vai nos dar a vida eterna primeiro para que depois possamos entender o que é perdê-la. Ele já fez isso no Éden. Lógico que Deus não deu a vida eterna a Adão e Eva para que eles pudessem perder e só então sentir o peso da perda da vida eterna. Jamais. Mas entendam, Deus quer que nós possamos compreender o que Adão e Eva sentiram ao perderem essa dádiva, esse dom que eles herdaram sem pedir e sem imaginar, enfim, né? A mentira de Satanás, então, foi desmascarada. A morte não foi imediata, como havia dito, né? Mas ela chegaria. E a morte poderia ser eterna se Deus não tivesse entrado em ação e colocado em prática o plano de resgate mais espetacular de que se tem notícia. O plano da salvação. O plano da salvação significa o que para você? É o que nós devemos pensar. Terça-feira, making off. Algumas curiosidades sobre os bastidores, né, da história. Eu sublinhei aqui algum desses post-its que tem aqui na lição. E um deles diz assim, ó, o pecado de Eva começou com a desconfiança do amor e das palavras de Deus. A desobediência veio na sequência. Então veja, desconfiar de Deus fez com que Eva o desobedecesse. Então, não confiar em Deus nos leva fatalmente a cometer o pecado. Uma vez um pastor disse assim, eu confio tanto na palavra de Deus que se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria sem problema algum. Então veja, isso é confiança. O que nós não podemos fazer é fazer o que Eva fez, tecer um diálogo com a serpente. O fato de ter conversado com a serpente deu a Satanás a oportunidade de enganá-la, sem que ela soubesse. Por quê? Veja, uma das partes é inocente, entra de forma inocente no diálogo, não sabendo qual o propósito da outra parte. E fatalmente vai cair no engodo. Porque se uma das partes está tentando te enganar e você está simplesmente tecendo um diálogo com ela sem saber quais são os propósitos desse diálogo, fatalmente você que está ali de forma inocente cairá numa cilada. É o que tem acontecido hoje. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Uma ligação de alguém, você está trabalhando, sabe, numa situação ou outra, ou estudando, enfim, e o telefone toca, alguém manda uma mensagem para você, olha, oi pai, oi mãe, eu estou precisando vou colocar coisa pouca, de R$50, por favor, manda para mim aqui, e você ali rapidamente olha e fala assim, poxa vida, está precisando de dinheiro, acho que eu vou resolver logo, tal, vou mandar para você e agora está tudo muito prático, né? Você faz um pix ali, manda o dinheiro para a pessoa e tudo mais, tal. Depois você vai perguntar, e aí, como é que conseguiu resolver? Mas resolveu o que, pai? Resolveu o que, mãe? Não, você me pediu 50... Não, pai, não pedi nada. Você está tão absorto ali nas outras coisas que você está fazendo que cai na cilada sem perceber. A grande estratégia de Satanás
é fazer com que você desconfie de Deus e então cometa o pecado. Outra que eu queria listar aqui, ó, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada no jardim como prova do amor e da obediência, ou prova de amor e de obediência de Adão e Eva para com Deus. Apenas ali o inimigo teria acesso ao casal. Preste atenção. Era ali o ponto de acesso com o casal. Mas o que o casal deveria fazer? Aproximar-se da árvore, foi o que eu coloquei. Isso se o casal se aproximasse. A questão é a seguinte, você não pode impedir que o mal exista, mas pode sim impedir que ele faça morada no seu coração. Ok? A última, que eu separei aqui para nós lermos, o disfarce tem sido a estratégia mais antiga de Satanás para enganar. Com Eva, ele usou a serpente, que era uma das criaturas mais inteligentes e belas do jardim. Seu corpo brilhava como ouro polido e ela voava. E por intermédio desse animal, o inimigo alegou que estava falando por ter comido do fruto da árvore proibida. Veja, nós orientamos e falamos, não faça, não vá. A Bíblia orienta, não faça, não vá. E aí você desobedece, eu desobedeço. E não acontece nada. Se não acontecer nada comigo, eu posso levar outros. A estratégia do diabo é fazer com que você leve o máximo de pessoas possível para o inferno através da influência dele. Uau! E o contrário também é verdade. Através da sua influência, ele faz com que pessoas sejam conduzidas ao inferno. Isso é muito ruim. Você não foi criado para isso. Você foi criado para viver a eternidade. Quarta-feira, outras passagens bíblicas que nós vamos ler aqui para ajudar-nos a entender um pouco mais do tema. Né? Eu só vou voltar um pouquinho aqui no tema principal, que senão ele acaba se perdendo, né? Gênesis 3, 8 e 9. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram a voz de Deus, né, do Senhor Deus caminhando pelo jardim, e se esconderam entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E aí agora a lição de quarta-feira traz os pontos extras. O comentário bíblico adventista, no volume 1, página 216, diz o seguinte: a maldição do pecado repousa não somente sobre a serpente, mas sobre toda a criação animal, embora ela devesse suportar uma maldição maior. Tendo sido outrora a mais inteligente e mais bela das criaturas, a serpente foi então privada das asas e condenada daí por diante a rastejar no pó. Veja, parece uma coisa que precisa falar no meu coração e no seu coração. A serpente era bela e voava. Depois do pecado, foi condenada a perder as suas asas e rastejar no chão e comer pó. Cuidado. Esse é o grande objetivo do diabo para você e para mim. E eu espero que Deus entre no seu coração e peça que o diabo faça essa mudança ou essa destruição. O texto de Romanos, capítulo 16, versículo 20, Paulo então escreve o seguinte: em breve o Deus da paz esmagará a serpente, esmagará Satanás sob seus pés, sob os pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. O texto, ou os dois textos que nós vamos ler agora, que são textos extras para nós lermos, são Gênesis 14 e 15, que nós não lemos, e nós vamos voltar aqui para ler o texto de Gênesis 14 e 15, que diz assim, leio eu: então o Senhor disse à serpente, portanto, porque fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, pó comerás todos os dias de sua vida. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a semente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Esse é o texto de Gênesis 3, 14 e 15. Vamos a Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo 17. E eu leio assim. Romanos 5, 17 nos diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. Então, se por um homem entrou o pecado, e Adão foi esse primeiro filho, né?
por outro, né, que é Jesus Cristo, entra a vida eterna, ou ela retorna ao ser humano. Visão panorâmica, né, a visão do tema sobre o espírito de profecia. E eu li os capítulos 3 e 4 do livro Os Escolhidos e posso adiantar para você, é fantástico. Uma leitura espetacular. Aqui traz algumas pinceladas, eu anotei até alguma coisa que eu li, eu gostaria de compartilhar com você, mas aqui você precisa ler o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro Os Escolhidos. Vou ler aqui o que está na lição, depois o que eu anotei. Né? Toda a história do Éden parece muito distante de nossa realidade, mas ao analisarmos qual foi a tentação de Adão e Eva, reconhecemos que a verdade ou a verdadeira natureza do pecado é fazer com que as pessoas desconfiem de Deus e se concentrem em si mesmas. É aquela primeira situação lá em relação ao egoísmo, né, que está ali, deixa eu ver se eu acho aqui, lição de sábado, que diz assim: o egoísmo leva à autopreservação, mas o altruísmo de Deus leva à solução para o problema. A gente volta aqui para a lição de quinta-feira e continua no mesmo raciocínio. A verdadeira natureza do pecado é fazer com que a pessoa desconfie de Deus e se concentre em si mesmo. Egoísmo, autopreservação. A bagunça feita no Éden foi terrível, mas a reação de Deus ao pecado é impressionante. Deus não só se propôs a resolver o pecado, mas se propôs também a pagar o preço pelo pecado. Veja aonde você está no plano de Deus. O texto de Ellen White aqui foi separado na página 31, não é a página que nós vamos ler, mas é na página 31. Está dizendo o seguinte, ó: Cristo garantiu aos anjos que, nós vamos ler também essa página sim. Cristo garantiu aos anjos que, por sua morte, ele resgataria muitos e recuperaria o reino que tinha sido perdido por causa da transgressão. Os remidos deveriam herdá-lo com ele. Pecado e pecadores não mais existem, nunca mais perturbariam a paz do céu e da terra. Então, uma inexprimível alegria encheu o céu. O contexto é bem assim. Jesus, então, depois do pecado, chamou os anjos e disse para eles qual era o plano da salvação, que ele deveria descer, que ele deveria morrer, que ele deveria sofrer o que deveria sofrer, e os anjos ficaram assustados, assombrados com aquilo, porque eles jamais imaginariam, ou jamais queriam imaginar, que o seu Senhor, que tanto os amava, que tão bondosamente cuidava deles, pudesse sofrer tais agravos. Os anjos então se dispuseram a vir no lugar de Jesus e sofrer esse dano, pagar o preço Mas Jesus disse, não pode ser assim. Só um que tem a mesma natureza de Adão pode sofrer o dano pela morte e pagar o preço e resgatar para si, ou para Deus e para o seu Cristo, de novo o mundo. E aí os anjos ainda insistiram, né, com aquela situação. Então Jesus explica para eles por que deveria ser assim. E agora ele diz assim, pecado e pecadores não mais existem, nunca mais perturbariam a paz no céu e na terra. Aí então, depois de explicada a situação, o objetivo final, então uma inexplicável ou inexprimível alegria encheu o céu. Eu separei um outro texto que diz assim, no juízo as pessoas não serão condenadas porque creram conscienciosamente em uma mentira, mas porque não acreditaram na verdade. Então veja, o fato não é só crer na mentira, é desconfiar da verdade ou não confiar na verdade. Conclusão, a lição de sexta-feira, né, vai trazer para nós uns tópicos, para nós dizermos se concorda ou não concorda, e eu vou ler para vocês aqui. O pecado real no jardim do Éden não foi ouvir a mentira da serpente, e sim desconfiar do que Deus havia dito. Claro, isso eu concordo plenamente. O que eu não concordo é que o plano da salvação nos capacita a estarmos mais perto de Deus do que Adão e Eva estavam antes da queda. Isso eu não concordo. Ele nos capacita a estar tão perto de Deus quanto Adão e Eva estavam antes da queda. E a última é o fato de que Cristo
morreu para pagar os nossos pecados, é uma evidência de que a lei de Deus não se altera. Veja, ela não pode ser mudada, por isso Cristo teve que morrer. A estratégia de Lúcifer ao tentar Eva foi levantar suspeitas sobre os motivos de Deus ao dar a ordem para que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Talvez, se ele tivesse atacado diretamente a Deus, Eva teria percebido suas intenções e não cairia em sua armadilha. No entanto, ela foi enganada porque deixou de confiar na palavra de Deus. Texto para você guardar no seu coração, Salmo 119, versículo 11. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Thomas Brooks disse o seguinte: a graça salvadora torna um homem tão disposto a abandonar os seus pecados quanto um escravo está disposto a abandonar o seu trabalho servil, ou um prisioneiro o seu cárcere, ou um mendigo os seus trapos. Uau, legal isso aqui. Outro texto de Ellen White aqui era a propósito de Satanás fazer eterna separação entre Deus e o homem, mas em Cristo nos tornamos mais próximos e unidos a Deus do que se nunca tivéssemos caído. Deus te abençoe, Deus possa nos ajudar a identificar os estratagemas de Satanás e fugir deles para os braços de Cristo Jesus. Essa é a minha oração. Amém.